galerinha do primeiro ano da Mediação Tecnológica Rondônia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Sabrina e junto com o professor Almeida nós elaboramos um material bem bacana para vocês. Hoje nós vamos estar falando sobre como é feito o cálculo para determinar aqueles números de massa, né? Vocês lembram lá que na tabela periódica, em cima normalmente tem um número atômico e logo embaixo do símbolo do elemento tem lá a massa atômica daquele elemento. Então hoje nós vamos falar como que é feito esse cálculo, como que a gente chegou naquele valor. Depois que a gente terminar esse primeiro momento falando de como é feito esse cálculo, nós vamos conhecer como que a gente determina as massas das moléculas. As moléculas, vocês sabem, são aquelas estruturas que vão dar forma às nossas substâncias. Então, hoje a gente vai estar trabalhando com massa atômica e massa molecular. Vamos lá no slide para a gente começar o nosso conteúdo da aula de hoje? Bom, nós estamos na nossa aula de número 39. E para começar, nós vamos falar sobre a massa atômica. E como definição, nós temos que ela é uma propriedade física que vai estar associada diretamente aos átomos dos elementos químicos. Vocês lembram lá que a gente já estudou os átomos e as suas partículas, né? Pois é. Por que a gente precisou estudar primeiro essa parte? Porque para determinar a massa atômica de um elemento da tabela periódica, eu tenho que entender os isótopos que existem desse elemento. Porque a massa atômica nada mais é do que uma média ponderada das massas desses isótopos, dos isótopos naturais de um determinado elemento. Então a gente vai levar em consideração a massa do isótopo e também a abundância relativa que cada um dele aparece na natureza. Ah, professora, o que a senhora está realmente querendo dizer quando a senhora está falando que a massa atômica tem a ver ali com os isótopos? Nós vimos, né, vocês lembram, lá em átomos e suas partículas, que o átomo ele é composto por 3 partículas fundamentais. Hoje a gente sabe que existem outras, né? Mas a gente trabalha com essas 3 partículas fundamentais, são chamadas de partículas subatômicas. Elétrons, nêutrons e prótons. Beleza, isso aí você viu. E aí existem os isótopos, os isótonos e os isóbaros, né? Isótopos são quando nós temos o mesmo número atômico e massa atômica diferente. Se ele tem o mesmo número atômico, significa dizer que eles são átomos do mesmo elemento químico. Mas se eles têm número de massa diferente, significa que no núcleo daquele átomo, ele vai ter uma quantidade diferente de isso, não lembra, né? Tudo bem, de nêutrons. Ele não vai ter uma quantidade diferente de prótons, gente. Lembra lá, estrutura do átomo, no núcleo do átomo, vai ter prótons e nêutrons. São a massa relativa ali que nós consideramos do átomo. Ao redor do núcleo, nós vamos ter os elétrons, certo? Só que, em alguns casos, átomos do mesmo elemento químico, como, por exemplo, átomos do elemento carbono, no seu núcleo eles podem apresentar quantidades diferentes de nêutrons. Isso vai implicar no peso daquele átomo. Então, a massa, né, o número de massa do átomo, ele vai variar. Ele não vai ser igual para todos os isótopos, porque para ser um isótopo tem que ter o mesmo número atômico e número de massa diferente. Então, como que é feito para determinar a massa do elemento carbono? É feito uma média ponderada relacionando a massa de todos os isótopos de carbono que existe e a porcentagem que eles representam no ambiente. Por que a porcentagem? Porque existem isótopos de determinados elementos que são mais comuns, eles são mais abundantes.
E existem isótopos que são mais raros, então a concentração nele na natureza são bem menores. Alguns chegam a ser menor que 1%. Então é calculado a massa atômica em cima das massas de todos os isótopos que existem desse elemento. E agora que a gente está aqui nesse conteúdo, a gente sai um pouco só da teoria e vamos fazer alguns cálculos para determinar essas massas. E eu convido a vocês, quem tiver aí o seu livro didático, vocês sabem que o livro didático ele tem a tabela periódica normalmente lá no final. Você já pega a sua tabela e à medida com que a gente for fazer alguns exemplos na aula de hoje, você já compara o valor que a gente vai achar no cálculo com o valor da massa que vai estar representado abaixo do símbolo do elemento químico referido. Tranquilo? Então tá. A gente já sabe que existem os isótopos e a massa do elemento químico ela é calculada em cima das massas de todos os isótopos deles que existem, não é isso? Então vamos continuar para a gente ver um pouco mais sobre como que é feito a determinação da massa atômica. Bora lá. Então a massa atômica de um elemento, o que vai ser? Vai ser uma medida da massa de um átomo desse elemento em comparação com a unidade de massa atômica, ou ainda unidade de massa, né? Ou então um Dalton, que a gente representa com dA, que é aproximadamente igual à massa de um átomo de carbono 12. O que tem aqui nessa parte? Tá, vamos pensar. Como que foi feito essa situação para a gente determinar as massas atômicas? Para determinar, a gente precisava de um átomo de referência, de uma medida de comparação. É como se eu quisesse comparar, e, por exemplo, ou um aluno entre todos da mediação, só que eu não tivesse acesso necessariamente a cada um para colocar numa balança e aferir a sua massa. Então, o que foi feito? Foi eleito um elemento como referência, um padrão, e todos os outros foram comparados se a massa dele era 1, 2, 3, 4 vezes maior ou 1, 2 vezes menor que a dele. Então, a partir desse ponto, a gente elegeu um elemento químico, um átomo de elemento químico, que no caso foi o carbono 12, né? Porque nós temos isótopos de carbono, né? O carbono 12. Ele foi eleito por ele ser o mais abundante, né, na natureza. E a partir da massa dele, ele foi o padrão para poder medir a massa dos demais elementos químicos. Tranquilo? Então vamos lá para a gente ver como que foi feita essa medição para ter essa referência do carbono 12 como padrão para as massas dos demais elementos. Como eu falei, foi eleito o isótopo 12 do elemento carbono para o padrão da medida da massa atômica. Então, o que foi feito? Como o isótopo de carbono 12, no seu núcleo, apresenta lá a quantidade de prótons e nêutrons que dá a massa dele, o que foi feito? É como se a gente pegasse o carbono 12 e fatiasse em 12 partes iguais. Cada uma parte dessa equivale a uma unidade de massa atômica. Então, por exemplo, quando eu pego lá o hidrogênio e vou averiguar a massa dele, eu vejo que a massa do hidrogênio ela equivale a uma unidade de massa atômica do nosso carbono. Então, eu digo que o hidrogênio, a massa, né, o número de massa dele é igual a uma unidade de massa atômica. Só que, quando eu pego um átomo, como, por exemplo, o oxigênio, o que a gente faz? A gente vai e verifica a massa desse elemento, né, no caso do oxigênio, e a gente vê que a massa dele é igual a 16 vezes, né, no caso, igual a 16 vezes maior que a massa de uma unidade do nosso carbono 12. Então, significa dizer que daquelas 12 unidades do carbono 12, o nosso oxigênio aqui ele vai apresentar 16 vezes
essas unidades. Então, qual vai ser a massa dele? 16 unidades de massa atômica. É assim que a gente faz a medição dessas massas com o padrão sendo o nosso carbono 12. Então, eu sempre vou comparar se a massa do elemento que eu tenho ela é maior que a do nosso carbono 12, quantas vezes, e se ela é menor, e quantas vezes ela vai ser menor. Quando a gente já tem todas essas informações, como você vai poder observar lá na sua tabela periódica, a gente consegue fazer a representação desse elemento com todas as informações. Quais são as principais informações que a gente precisa para representar um elemento químico com segurança? Principalmente são três informações. O símbolo dele, eu não consigo representar um elemento químico sem saber o símbolo, porque eu não tenho como identificar de qual elemento químico eu estou falando. O número atômico dele, porque o número atômico de um átomo é a sua identidade, uma vez que átomos que têm o mesmo número atômico, quer dizer que é o átomo do mesmo elemento químico. Se tem número atômico diferente, são átomos de elementos diferentes. E o outro ponto é a massa atômica do átomo. Então, a massa, o peso daquele átomo é representado também na tabela periódica. Quer ver um exemplo? Vamos lá no slide, que lá no slide a gente tem um exemplo bem bacana para vocês, já do nosso elemento carbono. Olha só lá na tabela periódica como que fica a representação do elemento carbono. A gente tem o símbolo do elemento, que nesse caso aqui para o carbono é o C. O número atômico dele é 6. O que isso quer dizer? Que no núcleo desse átomo nós temos 6 prótons, ou seja, 6 cargas positivas. A massa atômica dele, ó, é 12, né? Por isso que ele é a nossa referência. Significa que no núcleo dele, além de ter 6 prótons, tem quantos nêutrons? Vai ter 6 nêutrons. Porque a massa atômica é a soma do nosso número atômico mais a quantidade de nêutrons que tem no núcleo. Então, 6 com 6, 12. E aí a gente também tem o nome do elemento. Você vai observar que o nome ele pode mudar de um país para o outro a escrita, porque vai ser escrito cada um dentro do seu idioma. Mas o símbolo do elemento, ele é universal. Ele vai ser sempre representado, carbono no caso, como C, a letra C. Por isso que o símbolo é muito importante. Em qualquer língua no mundo, você vai saber que está se referindo ao elemento carbono pela representação do seu símbolo. Outro exemplo que nós temos aqui é o sódio. Observe que o nome aqui, ó, está em outro idioma, mas o símbolo, que é o Na, é padrão, continua o mesmo. Então, mesmo estando em outro idioma, eu consigo identificar a qual elemento químico se refere essa tabela aqui. O que nós temos de informação? Em cima, o seu número atômico, ou seja, a quantidade de prótons que existe no núcleo desse átomo. E embaixo aqui nós temos a sua massa atômica, que em muitas tabelas periódicas ele fica arredondado para 23. Então, olhando aqui, significa dizer que a massa de um átomo do elemento sódio, né, é aproximadamente 23 unidades de massa atômica. Isso significa dizer que o sódio tem 23 vezes a massa de 1/12 do carbono 12. Então, ele tem 23 vezes 23 unidades daquela pizza que a gente dividiu aqui. O carbono 12 tem 12 fatias, o nosso sódio vai ter 23 fatias com a mesma dimensão de uma do nosso átomo de carbono 12. Tranquilo? Assim, quer dizer que a massa atômica do átomo de hélio é igual a 4 unidades de massa atômica. Significa dizer, né, isso aqui é um exemplo, que um átomo de hélio é 4 vezes maior que a massa de 1/12 da massa do átomo de carbono 12.
Então, essa sempre vai ser a comparação que vai ser trabalhada quando a gente trabalha essas massas. O carbono 12 é a nossa referência. Então, por exemplo, a massa atômica de um átomo de hidrogênio vai ser uma unidade de massa. Por quê? Porque das fatias que a gente dividiu a massa do carbono 12, o hidrogênio ele apresenta apenas uma fatia, então uma unidade. Já a massa de um átomo sozinho, um átomo isolado de oxigênio é igual a 16 unidades. Significa que ele tem 16 vezes 1/12 daquela unidade do nosso átomo de carbono 12. A massa atômica do enxofre, 32 unidades. A massa atômica do argônio, 40 unidades. E a massa atômica do bário, 137 unidades. Isso aqui a gente falou das massas atômicas dos átomos. Vocês viram que em algumas situações a gente tem que arredondar essas massas. E é muito comum algumas tabelas periódicas trabalharem com os números arredondados e outros trabalharem com os números lá com as suas vírgulas. Tá tudo certo, não tem erro, tá? Agora, a gente vai entender como que é feito o cálculo da massa do elemento, aquela massa que está lá na tabela periódica, a partir dos isótopos de cada um deles. Lembrando que não são todos os átomos que vão apresentar isótopos na natureza, mas aqueles que apresentam a massa ali vai ser feita sempre como uma média ponderada. Vamos lá no slide para a gente acompanhar? Então, olha só. Para determinar a massa atômica de um elemento químico, nós vamos sempre ter que conhecer, e isso vai ser informado para vocês nas atividades, tá? Nós vamos ter sempre que conhecer a massa atômica, né, dos isótopos existentes deles e também a sua abundância na natureza. Então, para determinar a massa atômica do elemento químico, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Massa atômica vai ser igual a massa do nosso isótopo 1 vezes a sua abundância na natureza, mais a massa do isótopo 2 vezes a sua abundância na natureza, mais a massa do isótopo 3, se existir, vezes a sua abundância, e assim sucessivamente para todos os isótopos que você encontrar desse elemento na natureza. Depois que você faz esse cálculo aqui, você vai dividir tudo por 100. Então, o que eu preciso entender? Que sempre vai ser a massa de cada isótopo vezes a sua abundância. Olha só esse exemplo aqui, ó. Nós pegamos o elemento neônio e o elemento neônio ele apresenta 3 isótopos naturais, porque hoje nós conseguimos ter isótopos artificiais. Então, o cálculo da massa aqui é só com os isótopos naturais. O que eu preciso? Eu preciso saber a massa atômica de cada átomo, né? E conhecer a sua abundância. Como que você diferencia um isótopo do outro? Pelo número de massa de cada um. Como eles vão ter quantidades diferentes de nêutrons no seu núcleo, o número de massa vai ser diferente, mas o número atômico é o mesmo, por isso que a gente não trabalha com número atômico, já que eles são todos átomos de um mesmo elemento. Então, nós temos o neônio 20. Por que 20? Porque a sua massa atômica é 20 unidades de massa. A sua abundância na natureza é de 90,92%. Nós temos o neônio 21, pois a sua massa atômica é igual a 21 unidades de massa. A sua abundância na natureza é de 0,26%, então ele é raríssimo. E nós temos o terceiro isótopo, que é o neônio 22. Por que neônio 22? Porque a sua massa atômica é igual a 22 unidades de massa. E a sua abundância? 8,82%. Quando você for montar a tua fórmula para determinar o cálculo, você sempre vai multiplicar a massa de um isótopo
pela sua abundância e somar com a multiplicação da massa do outro isótopo vezes a sua abundância. Então, ficaria mais ou menos assim, ó. O isótopo neônio 20, a sua massa é 20. Como é 20,00, a gente colocou 20. E aí eu multiplico a massa dele pela sua abundância na natureza, que a gente viu que é 90,92%. Fecho o meu parênteses e vou, mais a multiplicação da massa vezes a abundância do neônio 21, que a sua massa é 21, vezes a sua abundância, que é 0,26, mais, aí a gente vai para o outro isótopo, porque esse daqui tem 3. A massa do outro isótopo, que é 22, vezes a sua abundância. Qual é a abundância dele? 8,82. Eu coloco aqui, ó, vezes 8,82. Tudo isso dividido por 100. E aí, o que acontece? Matemática para que te quero? Vou multiplicar 20 vezes 92,92, depois 21 vezes 0,26 e depois 22 vezes 8,82. Multiplicando, a gente encontra que 20 vezes 90,92 dá 1.818,14. E que 21 vezes 0,26 vai dar 5,46. E 22 vezes 8,82 vai dar 194,4. Tudo isso dividido por 100. O que eu faço agora? Somo todas essas massas, somo 1.818 com 5,46 com 194, que vai dar 2017,9 e agora, ó, divido por 100. Dividido por 100, eu tenho que a massa atômica do elemento neônio, agora eu não estou falando da massa do átomo isolado, não estou falando do número de massa, eu estou falando da massa do elemento, porque eu levei em consideração todas as massas atômicas e todas as abundâncias dos seus isótopos. E aí a gente chegou na massa atômica para o elemento neônio de 20,179 unidades de massa. E se você for lá na sua tabela periódica, observe abaixo do símbolo do neônio, que é um gás nobre, vai estar lá no cantinho lá dos gases nobres, a última coluna da tabela, o grupo 18, e olhe qual é a massa que está lá. Você vai encontrar que em algumas vai estar 20, algumas podem estar 20,17 e outras 20,199. Tranquilo? Então agora, vamos praticar mais um pouquinho? Por quê? Pode acontecer, e normalmente acontece, de vir alguma questão querendo que você diga, em vez de determinar a massa atômica do elemento, até porque lá na tabela já tem, então às vezes você pode montar o cálculo e já dar o resultado, né, para aqueles espertos, pode ser que a questão peça para você fazer a determinação da porcentagem, da abundância de determinado isótopo. E aí é interessante a gente praticar para não ter nenhum risco de só decorar a equação, para a gente também conseguir, ó, raciocinar. Então vamos lá para o nosso exemplo, para a gente fazer juntos e raciocinar juntos como é que resolve essa questão. Olha só essa daqui. Existem 2 isótopos do rubídio que ocorrem na natureza. Nós temos o rubídio 85 e esse símbolo em cima significa que é o quê, galerinha? Que é a massa atômica desse isótopo, né, ó? Que tem massa igual a 84,91 e tem o rubídio 87, cuja massa é igual a 86,92. O peso atômico do rubídio é 85,47. Quando ele disser o peso atômico, ele está falando da massa atômica, aquela massa lá da tabela periódica. Então, na fórmula que a gente fez aqui, ó, o Ma, que é a massa atômica que a gente estava procurando, para esse exemplo vai ser o 85. Ele já te deu a massa atômica. Ele quer o quê? Ele quer a porcentagem
do rubídio 87. Ele quer a porcentagem de um dos isótopos, mas ele não deu a porcentagem do outro. Se ele tivesse dado a porcentagem desse daqui, ó, o que eu podia fazer? É pegar 100% menos a porcentagem dele, que daria já a porcentagem do rubídio 87. Mas como ele não deu, a gente vai determinar através da fórmula. Agora, se ali foi matemática para que te quero no primeiro exemplo, nessa aqui a gente vai ter que querer um pouquinho mais. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma das abundâncias. Eu tenho a massa atômica, 85,47. Eu tenho a massa do primeiro isótopo, tá aqui, ó, 84,91, vezes a porcentagem dele, que eu não conheço, mais a massa do segundo isótopo, vezes a porcentagem dele, que eu também não conheço. Mas tem um ponto-chave nessa questão. Ele quer a abundância do isótopo 87. Então, essa referência a gente mantém. Por quê? Quem vai ser a abundância do isótopo 87? Vai ser os 100% menos... É 87 que ele quer, né? Deixa eu voltar, fiquei até na dúvida. É do 87. Vai ser os 100% menos o 87, menos a sua massa aqui. Eu vou encontrar esse para depois encontrar o outro. Como é que vai ficar, professora? Vamos lá. Então, aqui, o que nós vamos estar fazendo? Eu vou dizer que a porcentagem do isótopo, a abundância do isótopo 84, vai ser igual a 100% menos a abundância desse cara aqui, não é? Porque se eu encontro o 100%, né, do meu isótopo, da abundância dele, que é? É a porcentagem do 85 e a porcentagem do 87. Como eu quero a porcentagem do 87, o que eu vou fazer? Eu vou manter ele na minha fórmula. Então, quem é a abundância do isótopo 85? É 100% menos a abundância do isótopo 87. E aqui que vem a matemática gostosa pra gente. O que eu vou fazer? Matemática para que eu te quero. Eu tenho uma multiplicação entre parênteses. Então, eu vou multiplicar 84 vezes o primeiro membro e depois 84 vezes o segundo membro. Como ele aqui é positivo e aqui é negativo, eu vou manter o sinal de negativo. E aqui eu multiplico 86,92 vezes a porcentagem. Então, vai ficar como? Se você for olhar, vai ficar assim, ó. O 84,47 vezes 100 vai me dar 8.444. Professora, mas aqui não tinha uma vírgula e agora sumiu? Como é uma igualdade, o 100 multiplicou a minha massa atômica. Então, eu já eliminei o 100 do meu cálculo. Aqui eu vou repetir, ó. Quando eu multiplico 84,44 vezes a porcentagem, vai ficar 84,47, não, é 91 mesmo, 91 vezes a porcentagem. Observe que eu mantive o sinal de menos, ok? O que eu vou fazer agora? Letra para um lado, número para o outro. Quem é que está com letra? Esse cara aqui está com a variável e esse aqui também. Quem são os números? Esse e esse aqui. Então, eu vou mandar os números para um lado da igualdade e as letras para o outro. Vai ficar como? Eu passo esse daqui que está somando, eu vou passar ele subtraindo e mantenho os outros do mesmo lado da igualdade. Quando a gente subtrai aqui, 8.547 menos 8.447 vai dar aqui pra gente 56. E agora aqui, o que a gente faz? Sinais diferentes. Eu vou pegar, subtrair e manter o sinal do maior, que nesse caso aqui é o positivo. Essa daqui é a nossa variável. O que eu vou fazer? Ele está multiplicando. Então, esse número aqui, eu vou passar ele dividindo. Vai ficar a porcentagem do rubídio 87 vai ser igual a 56 dividido por 2,7.
0,1, que vai dar 27,9. 27,9 é a porcentagem da abundância desse isótopo. Professor, e se a questão quiser a porcentagem da abundância do primeiro isótopo, que é o de 84,91, o que eu faço? Você vai pegar lá o 100% e subtrair dele o 27,9. E aí você vai encontrar a abundância do outro isótopo. Porque a abundância dos isótopos, sempre que a gente somar todas elas, elas têm que dar 100%. E a massa molecular? Na massa molecular, supõe-se que já se trabalhou as massas atômicas dos elementos. Então, eu vou ter a fórmula da molécula e eu vou conhecer a massa de cada elemento químico que compõe ela. Então, para determinar a massa molecular, o que eu vou fazer? Eu vou ver quantos átomos daquele elemento existe na minha fórmula molecular, vou multiplicar a massa de um dele pela quantidade que existe e depois eu somo tudo. Todas as massas de todos os átomos que estão compondo a minha molécula. E aí eu tenho a massa molecular das nossas substâncias. Vamos lá no slide para a gente continuar? Então, o que nós vamos ter? Vai ser uma medida de massa de uma molécula, ou seja, é a massa total de todos os átomos que compõem aquela molécula. Ela é expressa por uma unidade de massa molecular no caso. Então, como é que fica? A massa molecular, ela vai ser a soma das massas atômicas. Então, ali, o que a gente vai trabalhar? A massa molecular das substâncias, ela deve ser expressa em unidade de massa e indica a massa de uma única molécula de uma determinada substância. Então, se eu disser, por exemplo, que a massa de uma molécula da água é 18 unidades de massa, se eu tiver mais de uma, por exemplo, eu tiver 2 moléculas, eu vou multiplicar a massa por 2. Se eu tiver 3, a massa eu vou multiplicar por 3 e assim sucessivamente. Então, quais são as principais características da massa molecular? Ela vai mostrar ali a composição dos átomos. A massa molecular, ela considera a contribuição de todos os átomos presentes na molécula, incluindo seus isótopos e suas respectivas abundâncias naturais, porque eu vou levar em consideração a massa atômica do elemento. Unidade de medida. A unidade de medida mais comum para a massa molecular é a unidade de massa atômica, tá? Mas quando a gente trabalha massa molar, a gente pode converter depois para grama, não tem problema, mas eu continuo trabalhando com a unidade de medida. Como é que faz o cálculo da massa molecular? Ela é feita, o cálculo é feito somando-se as massas atômicas de todos os átomos presentes na molécula. Então, eu vou observar a fórmula química da minha substância para fazer esse cálculo. No cálculo, o que eu preciso entender para fazer sem erro? Primeiro ponto, eu preciso identificar os átomos que estão presentes na minha molécula. Então, eu tenho que ter a fórmula molecular dela. Na fórmula molecular, eu vou ter os átomos que estão presentes e a sua quantidade. Depois que eu identifico os átomos que estão compondo a minha molécula, eu vou consultar a tabela periódica e ver as massas atômicas de cada um dos átomos que estão lá. Depois que eu vi todas as massas atômicas, eu vou e faço o cálculo da massa. Para cada elemento na fórmula, multiplicando a sua massa, olha só, a massa atômica de cada elemento, pelo número de átomos desse elemento presente na molécula. Exemplo rápido, H2O. Quantos átomos do elemento hidrogênio eu tenho? 2, então eu vou multiplicar a massa atômica do hidrogênio pela quantidade de átomos que eu tenho. Olha outro exemplo aqui para vocês. Sendo dadas as massas atômicas dos elementos químicos, ele deu do hidrogênio e o oxigênio. Daí ele dá para a gente, calcule as massas moleculares das substâncias e dá para a gente 3 substâncias.
o gás hidrogênio, a água e o dióxido de carbono. Como que eu faço? Primeiro ponto, o gás hidrogênio, eu preciso saber a massa atômica do hidrogênio. Qual é a massa atômica dele? É uma unidade de massa. Como eu tenho 2 hidrogênios, eu vou fazer o quê? Multiplicar 1 vezes 2. Então, a massa do gás hidrogênio vai ser igual a 2 unidades de massa. A água que a gente acabou de falar, eu já conheço a massa do hidrogênio, é 1. E agora eu conheço a massa do oxigênio, que vai ser 16, arredondando vai ser 16. Então, para saber a massa molecular da água, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a massa atômica do hidrogênio pela quantidade de vezes que ele aparece, multiplicar a massa atômica do oxigênio pela quantidade de vezes que ele aparece e somar os resultados. Então, 1 vezes 2, 2, 16 vezes 1 é 16. 2 mais 16 dá 18 unidades de massa. Então, uma molécula de água tem massa molecular igual a 18 unidades de massa. E o dióxido de carbono? No dióxido de carbono eu tenho um átomo de carbono e a sua massa é 12 e eu tenho 2 átomos de oxigênio, que a massa é 16. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar cada massa pela sua quantidade. O carbono é massa 12, mas só tem 1, então vai ficar 12 vezes 1, que dá 12. O oxigênio, a massa dele é 16 e quantos eu tenho? Eu tenho 2, então vai ficar 16 vezes 2, que vai me dar 32. E agora eu somo. Então, a massa de uma única molécula de dióxido de carbono é 44 unidades de massa atômica. Olha o exemplo aqui. Eita, agora gostoso, ó. Glicose. A glicose, e ele deu a fórmula molecular pra gente, é uma fonte de energia para o organismo humano. A massa da glicose e aí ele pede pra gente determinar qual é a massa dessa glicose. O que eu vou precisar saber? As massas atômicas dos átomos, dos elementos químicos que compõem a minha glicose. Quem são? Hidrogênio, carbono e oxigênio. Estão aqui, ó. Hidrogênio é 1, carbono 12 e oxigênio 16. O que eu faço? Por carbono, eu tenho quantos átomos de carbono? Eu tenho 6, então vai ficar 6 vezes 12. Para o hidrogênio, eu tenho quantos átomos de hidrogênio? Eu tenho 12, então vai ficar 12 vezes 1. E o oxigênio, eu tenho 6. 6 vezes quanto? A massa de um átomo é 16. Multiplico e depois somo os resultados, que vai dar 180. Olha só. 6 vezes 12 dá 72. 1 vezes 12 vai dar 12, por que 1? Porque é a massa do hidrogênio. E 16 vezes 6 dá 96. Somando tudo, eu tenho a massa aí da nossa molécula de glicose, 180 unidades de massa. Esse aqui é legal, ó. A massa de 3 átomos de carbono e 12 é igual à massa de 2 átomos de um certo elemento X. Podemos dizer, então, que a massa atômica de X é uma unidade atômica, em unidade de massa atômica e aí ele quer a massa desse elemento. Só que o que ele me deu? Ele disse que 3 átomos de carbono 12 é igual a 2 átomos do elemento X. Então, calculando, nós vamos ter... Qual é a massa do carbono 12? É 12. Então, 3 vezes 12 dá 36. Isso vai ser igual a como? Vai ser que 2 vezes a massa de X, que eu não conheço, é igual a 36. É isso que ele fala, ó. É igual a 2 átomos do elemento X. Então, quer dizer que 2 vezes X vai ser igual a 36, porque ele diz que é igual a massa de 3 átomos de carbono. E a massa de 3 átomos de carbono é 36. Como eu quero saber o valor de X, o 2 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. X vai ser igual a 36 dividido por 2. X vai ser igual a 18. Por isso que a alternativa é a correta para essa questão. Galerinha, vamos parando aqui nesse primeiro momento e já já a gente vem com a nossa revisão e depois a atividade de sala.